Olá, meu nome é Germano Loyola, sou aluno da Faculdade Evolução. Estou cursando especialização em segurança de redes de computadores. Esse vídeo é parte de um trabalho para a disciplina de análise de vulnerabilidades, a qual é ministrada pelo professor Robson Negreiros. Vou apresentar duas ferramentas que fazem esta análise, Nessus e OpenVAS. Mas antes, vamos dar uma olhada na rede que criei para esta demonstração. Com o comando nmap, eu posso fazer uma varredura de todos os computadores existentes nessa pequena rede virtual. Após alguns minutos, o nmap traz o resultado de sua varredura. Observe que nós temos aqui os hosts que foram encontrados na rede. O host com IP 10.0.2.4 ele é um host Linux, como ele mostra aqui. Sistema operacional Linux kernel 2.6, que no caso é uma máquina virtual que eu criei com diversas vulnerabilidades propositais. Que essa máquina virtual pode ser encontrada pronta no site do Metasploitable 2. Dá uma googleada sobre isso que vai para encontrar fácil essa máquina. Ela vem pronta para ser executada no VMware, mas eu tive que convertê-la para ser executada no VirtualBox. Encontra também um host de IP 10.0.2.6, o qual é um Microsoft Windows 7. É uma máquina virtual que eu já tenho há muito tempo e sempre uso ela para testes quando necessário. E temos também o host 10.0.2.5, que é também um Linux kernel 3, o qual tem a distribuição Kali Linux. Eu estou inclusive conectado a ele via SSH. Todos os testes serão executados a partir dele, onde está instalado o Nessus e o OpenVAS. O OpenVAS ele é uma ferramenta completamente livre, apesar de ser baseado no Nessus, mas é completamente livre e devido a isto já vem instalada no Kali, só é necessário configurar. Já o Nessus não vem instalado e é pelo fato dele ser proprietário. Eu fiz a instalação do Nessus Home, que é a única edição que tem uma cópia gratuita com um monte de limitações de utilização, mas para nossa demonstração é suficiente. Começando pelo Nessus, nós acessamos ele a partir do endereço IP do Kali Linux 10.0.2.5 com o protocolo HTTPS na porta 8834. No primeiro acesso a este endereço, ele pede para configurar o usuário administrador, mas isso eu já fiz, então eu vou apenas me logar. Essa é a página inicial do Nessus, onde nós temos apenas, resumidamente, políticas e escaneamentos. Um caminho mais longo, eu teria que vir primeiro em políticas e criar uma nova política. Vou me basear no template Advanced Scan, escaneamento avançado. Aqui eu vou começar uma política voltada para o escaneamento do host local, ou seja, do próprio Kali Linux. Sempre que um analista tem que analisar uma rede, ele primeiro tem que analisar o host que ele está trabalhando, para evitar que ele leve vulnerabilidades a essa rede e acabe sendo invadido.
vulnerabilidades locais. Não vou configurar nada, vou deixar as configurações padrões, mas vou fazer uma demonstração do que é possível configurar. Eu posso permitir que outros usuários do Nessus acessem essa política que eu estou criando. Eu posso configurar métodos de descobrimento de host. Tem várias opções aqui que eu posso estar configurando para aprimorar ou facilitar a descoberta de hosts. Também tenho como definir diversas formas de escaneamento de porta e formas de descobrimento de serviços. As análises de vulnerabilidades, também posso definir algumas características sobre elas. Características gerais, características de brute force, análise de vulnerabilidades em aplicações web, são muitas as opções que o Nessus traz pra gente. E vulnerabilidades específicas de Windows. Tenho como configurar alguma coisa sobre o relatório que o Nessus vai trazer e algumas outras configurações avançadas. Além disso, eu também posso configurar credenciais de acesso aos hosts. Posso também configurar os plugins que serão utilizados. Estes plugins são classificados em famílias. Todas elas vêm habilitadas por padrão. Cada família tem vários plugins que também são habilitados por padrão. Eu poderia desabilitar plugins para fazer uma varredura de vulnerabilidades mais rápida, mas eu vou deixar como está. Salvei minha política. Está aqui a política criada. Agora eu tenho que definir um escaneamento para utilizar esta política. Novo escaneamento baseado na minha política de vulnerabilidades locais. Vou definir um nome para esse escaneamento. Kali Linux e um target. Poderia fazer um agendamento desse escaneamento, definir notificações desse escaneamento por e-mail, mas vamos deixar só o básico. Assim que eu salvo a configuração do escaneamento, ele já começa a escanear. Posso pausar, posso parar, eu posso clicar em cima do escaneamento e ver os dados sendo coletados à medida que o escaneamento é executado. Ainda em 0%, ele já encontrou 15 vulnerabilidades, que na verdade não são grande coisa, porque é vulnerabilidade de um nível informativo. Nós temos o Nessus classifica as vulnerabilidades em 5 níveis: Info, Low, Medium, High e Critical. Como você pode imaginar, aqui está ordenado do menos crítico ao mais crítico. Aqui ele só vai mostrar os hosts existentes no meu escaneamento, que no caso só foi um, e quantificar as vulnerabilidades encontradas. Aqui ele mostra quais são as vulnerabilidades encontradas e ainda um histórico dos escaneamentos executados. Como só foi um, só está mostrando o atual.
Depois de 3 minutos de espera, o escaneamento concluiu. Ele encontrou 9 vulnerabilidades média, 7 low e 71 info. As vulnerabilidades, histórico que eu já tinha mostrado. Bem, agora eu posso exportar essa informação em diversos formatos, inclusive em PDF. Posso escolher um relatório customizado ou padrão, que é um sumário executivo. É um relatório bem organizado, bem claro para você mostrar para o seu cliente ou gerente, listando as vulnerabilidades encontradas no host escaneado. Outra forma mais rápida de se iniciar o escaneamento é ir direto em New Scan. E você pode, da mesma forma, ir em Advanced Scan. E aqui você define a política desse escaneamento específico. Vou fazer uma varredura por vulnerabilidades na rede local agora. Lembrando que eu posso escolher também credenciais e plugins aqui, como se eu criasse o plugin e o escaneamento ao mesmo tempo. Pronto. Escaneamento iniciado. Aqui o Nessus vai encontrar os hosts na rede, assim como eu fiz com o Nmap, e vai procurar por vulnerabilidades em cada host encontrado. Depois de longos 9 minutos, o Nessus finalmente terminou o escaneamento da rede, encontrou todos os hosts que nós já havíamos visto com o Nmap e mostra que o Metasploitable realmente tem bastante vulnerabilidades, assim como a minha máquina Windows tem algumas vulnerabilidades também. O próprio Nessus, o própria máquina Kali Linux também tem algumas vulnerabilidades de nível médio. Aqui, desta vez, o Nessus, além de trazer os detalhes, como eu já tinha mostrado no histórico anterior, no escaneamento anterior, e trazer também o histórico, ele também traz remediações, né? Ações a serem tomadas para remediar estas vulnerabilidades. Da mesma forma, eu posso exportar um relatório customizado, sumário executivo, que eu posso apresentar para o meu cliente ou gerente. Ele organiza por host na ordem crescente do endereço IP. Bem, mas agora vamos aprofundar, vamos pegar um pouco mais de informações sobre o meu host Linux Metasploitable e o Windows 7. Criar um novo scan.
com o nome Vulnerabilidades em Linux. Vou apontar para minha máquina Linux. E dessa vez eu vou definir uma credencial. E vou salvar. Iniciando automaticamente o escaneamento. Depois de 9 minutos, o escaneamento do Metasploit Table 2 concluiu. Minha máquina Linux com bastante vulnerabilidades. A gente pode ver que ele trouxe mais vulnerabilidades do que o escaneamento anterior. Os credenciais deram essas permissões de varreduras mais complexas que trouxeram essas informações a mais. Então ele está no estado bem pior do que o Nessus pôde trazer antes. Fazer o mesmo agora com a máquina Windows. Que no caso é a minha máquina de IP 10.0.2.6. Vou colocar as credenciais dela aqui. E vou salvar. Dando início ao escaneamento. Depois de 11 minutos, o escaneamento no Windows terminou. Então, da mesma forma, foram encontradas bem mais vulnerabilidades com as credenciais do que sem. Uma informação que eu não tinha demonstrado: quando você seleciona uma vulnerabilidade encontrada, ele dá uma descrição mais detalhada e informação de solução também. Bem, com relação a Nessus é só isso, que pode ser feito por hora. Vamos dar uma olhada agora no OpenVAS. O OpenVAS é composto de 3 serviços, diferente do Nessus, que é apenas um. O OpenVAS Scanner, o OpenVAS Manager e o Greenbone Security Assistant, que é o software responsável pela interface web do OpenVAS. Para o OpenVAS funcionar adequadamente, todos os 3 serviços têm que estar funcionando. Para acessar o OpenVAS, utilizamos o protocolo HTTPS no IP do nosso servidor Kali Linux com a porta 9392, que é a porta do Greenbone. Esse usuário e senha são definidos na configuração do OpenVAS. Bem, para começar, o OpenVAS tem uma interface bem menos atraente do que o Nessus. Necessita de mais passos de configuração para conseguir fazer a mesma coisa, mas em compensação eu achei ele bem mais customizável. Primeiro, nós temos que configurar escaneamentos. Ele já vem com alguns prontos. Diferente do Nessus, o OpenVAS ele não chama
as suas vulnerabilidades conhecidas de plugins, mas sim de NVTs, que significa Network Vulnerability Test. Cada scan configuration tem alguns NVTs selecionados para que possam ser executados durante uma varredura. O Discovery aqui, por exemplo, tem bem menos NVTs do que o Full and Fast. Além dos NVTs, existem outras configurações que podem aprofundar mais o escaneamento ou deixar o escaneamento mais rápido. Vamos criar uma nova configuração de scan, clicando na estrelinha New Scan Configuration. Vamos dar um nome. Vulnerabilidades locais. E clicar em Create Scan. Eu venho aqui nessa chave de boca para editar essas configurações. Aqui eu tenho como selecionar as famílias, como é chamado pelo Nessus, como também é chamado pelo Nessus, as famílias de NVTs. Posso selecionar quantas eu quiser. Eu posso ir nessa chave de boca e selecionar NVTs específicos. Vou selecionar todos os NVTs para essa nossa configuração inicial. Todos selecionados. Como eu disse, além dos NVTs existem diversas configurações que podem ser feitas. É muita coisa mesmo. Tem bem mais configuração do que o Nessus. Vamos salvar o scan. Uma vez salvo, ele mostra aqui a quantidade de NVT selecionado para este scan config. Depois de criar um scan config, nós temos que configurar um target. Da mesma forma que fiz com o Nessus, vou começar com um target do próprio Kali Linux. Criado o nosso target, nós podemos criar uma tarefa de escaneamento. Vulnerabilidades em Kali Linux. Aqui eu seleciono o scan config, tem os padrões e o que a gente criou. Vulnerabilidades locais, o target Kali Linux, create task. Diferente do Nessus, ele não inicia a tarefa de escaneamento automaticamente e nem tem um refresh automático, mas todos os dois podem ser feitos manualmente. Vou iniciar a tarefa e vou selecionar um refresh a cada 10 segundos. Pronto, a tarefa foi iniciada. Eu já tenho um report aqui. Da mesma forma que no Nessus, à medida que ele vai fazendo a varredura, eu já posso ir vendo as informações que ele vai coletando. Por enquanto não tem informação nenhuma. Vamos esperar a varredura ser concluída. Finalmente a varredura do OpenVAS terminou. Ele fica com o status done.
Vamos dar uma olhada no relatório. Voltando aqui nos reports, repare que ele define de forma diferente a classificação das vulnerabilidades. Ele não tem um nível crítico, mas o info, que é equivalente ao info, eu diria, no Nessus nós temos o log e o falsos positivos. Tem a relação das vulnerabilidades encontradas. Se eu clicar, ele traz mais detalhes, inclusive com solução para o problema. E aqui no Done ele me traz detalhes sobre o relatório. Levou quase 26 minutos para terminar um escaneamento que o Nessus levou só 3. Ele tem 2 formas de relatório, um reporte completo e um reporte filtrado. Vamos dar uma olhada no completo. Assim como a interface web do OpenVAS, o relatório do OpenVAS é bem simples. Simples em termos de aparência, porém é bem rico em informações. Também pode ser utilizado para apresentar para um cliente ou um gerente. Agora vamos fazer um novo escaneamento visando a rede como um todo. Não vou configurar um novo scan, vou utilizar algum padrão e vou direto para um novo target. Meu target vai ser minha rede local. Create target. E vou criar uma nova tarefa de escaneamento. Vulnerabilidades na rede local. Vou utilizar o método mais simples, que é o Discovery, para ver se fica mais rápido. Create task. Iniciando a tarefa. E fecha a cada 10 segundos. Ficamos aqui no aguardo pela conclusão. Concluiu mais uma varredura. OpenVAS varrendo a rede local. Encontrou apenas 4 vulnerabilidades consideráveis. Relatório. As vulnerabilidades são as máquinas MetaSpotable e o Windows 7, como se era de esperar. E como demonstrado, temos como emitir relatórios. Quase 17 minutos para varrer toda a rede. O OpenVAS é bem mais lento. Agora vamos configurar uma varredura para o Linux com credenciais. Temos que, antes de configurar um target, configurar uma credencial. Nova credencial, Linux, usuário root e a senha. Tem uma credencial. Agora vou configurar um target. Novo target.
meu target, o endereço IP, e dessa vez eu vou configurar a credencial Linux na porta 22. Criar agora um novo escaneamento. Vulnerabilidades em Linux do tipo Full and Fast, Metasploitable 2, Create Task, Start, refresh a cada 10 segundos. O escaneamento da nossa máquina Linux terminou. Dá uma olhada no relatório. Olha só, vulnerabilidades altas 114. Antes, na análise da rede como um todo, só tinha encontrado duas vulnerabilidades. Todas as vulnerabilidades encontradas. Quase 1 hora de escaneamento. Um relatório pode ser gerado. Esse aqui vai ficar bem grande, mas vamos passar direto para o nosso próximo alvo, que é uma máquina Windows. Ela também vai usar credenciais. Nova credencial. Administrador, senha, create credential. Agora eu posso configurar um alvo novo. Meu computador Windows 7 vai ter IP 10.0.2.6 e vai usar a credencial Windows. Opa, não é aqui. SMB Credential. Create Target. E agora uma tarefa de escaneamento do computador Windows. Do tipo Full e Fast. Mustafa, nosso target. Create Task e Play. Vamos aguardar mais uma varredura, mais um escaneamento e último. Terminado o escaneamento do Windows, vamos dar uma olhada no relatório. Não encontrou nada de diferente. Posso ter configurado alguma coisa errada, mas enfim, o escaneamento levou mais quase 14 minutos. E com relação à configuração, a utilização, aliás, do Nessus e do
OpenVAS, eu fico por aqui. Obrigado pela paciência e até a próxima, aguardando aí uma boa nota.